e estejam todos bem. Então, hoje, tema da nossa aula, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Bom, antes de entrar no assunto, eu quero dizer que essa parte da matéria é talvez um dos pontos mais importantes que a gente vai ver na química, que vai aparecer do nono até o terceiro ano, tá bom? É uma coisa bem legal. E a primeira coisa que a gente vai pensar, que eu quero que vocês reflitam comigo, é o que é um fenômeno? Né? Já que a gente está falando de fenômenos físicos e químicos, a gente precisa pensar, mas o que é um fenômeno? É o Ronaldo, jogador de futebol? Quem curte futebol sabe que esse cara jogava muita bola mesmo. Tanto é que a gente chamava ele de Ronaldo Fenômeno. Mas não, para nós na química, o fenômeno não é o Ronaldo. A gente vai pensar, né, a gente define fenômeno em ciências como tudo o que se observa na natureza, ou ainda como fato ou evento que pode ser descrito e explicado cientificamente. Beleza, o que isso quer dizer, professora? É tudo aquilo que a gente considera como transformação da matéria, né? Então, que uma transformação da matéria que a gente pode observar, descrever e explicar. Então, a gente pode ter diversas transformações que vão se dividir em dois grandes grupos: os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, quer dizer, as transformações físicas e as transformações químicas. A gente poderia pensar dessa maneira também, ok? Então, fenômeno é a mesma coisa que transformação da matéria. Vamos definir, então, o tipo de fenômenos. A gente tem os fenômenos físicos, que são aqueles que eles vão acontecer sem transformar a composição da matéria. Lembra que a gente falou que... Só um minutinho, deixa eu pegar isso aqui que fica mais legal. Ah, que legal, hein? Bom, fenômenos físicos são aqueles em que não há alteração da composição química da matéria. Não se formam novas substâncias. Lembra que a gente tinha falado que toda a matéria é formada por átomos, esses átomos eles se organizam para formar tudo que a gente conhece. Bom, quando a matéria sofre um tipo de transformação física, esses átomos eles não vão sofrer reorganização, eles não vão formar nada de novo. A matéria vai mudar, olha só, apenas a sua forma, não havendo rearranjo de partículas para a formação de novas substâncias. Aí você fala assim, nossa professora, mas você está repetindo aqui formação de novas substâncias. Por que eu estou repetindo novas substâncias e novas substâncias? Para você frisar isso. Fenômenos físicos não formam nenhuma nova substância, tá bom? Só o que a gente tinha antes sofre alguma transformação na forma de apresentação. Quais são os exemplos? Qualquer mudança de estado físico, em qualquer sentido, do sólido para o líquido, para o gasoso, qualquer um desses sentidos é um fenômeno físico. No desenho aqui, por exemplo, no início eu tenho o gelo, que é água sólida. Se ele sofrer fusão, eu continuo tendo água, as partículas são as mesmas, porém com espaçamento diferente, com energia diferente, mudou a forma de organização, mas as partículas que eu tinha no estado sólido continuam sendo as partículas que eu tenho no estado líquido e a mesma coisa no estado gasoso. O outro segundo exemplo que eu coloquei aqui é se eu tiver uma latinha de alumínio e amassar essa latinha. Eu só mudei a forma de apresentação, mas eu tinha alumínio e continuo tendo alumínio, tá? Eu poderia dar um outro exemplo também se eu pegasse uma folha de papel. Se eu pegar uma folha de papel e rasgar ela ou amassar ela, eu continuo tendo as mesmas partículas que formam o papel. Porém,
uma apresentação diferente. E o último exemplo aqui, se eu tiver a dissolução de um sal em água, de qualquer líquido sólido em água, né? Eu vou colocar como exemplo aqui o sal. Se eu pegar sal e jogar ele na água, eu não formei uma nova substância. O sal está ali na água. Se eu conseguir evaporar essa água toda, eu vou continuar tendo sal no final. Então, todo fenômeno de dissolução também é um fenômeno físico. Não se forma nenhuma substância nova, ok? E os fenômenos químicos? Bom, se o físico não formava nenhuma substância, aqui a gente vai ter alteração na composição da matéria. Então, a gente tem, porque alterou aqueles átomos que existiam no início, eles vão sofrer transformação, eles vão como se fosse mudar de lugar. Professora, como que isso ocorre? Não precisa preocupar com isso agora não, vai chegar a hora que a gente vai estudar isso, tá bom? Mas eu só quero que você tenha isso em mente. Esses átomos, essas partículas vão ser alteradas para formação de novas substâncias. Eu vou formar alguma coisa que eu não tinha no início, ok? Os fenômenos químicos também podem ser chamados de reação química. Talvez como reação química vocês já viram essa expressão, já ouviram essa expressão. Então, nesse caso, temos mudanças das propriedades químicas da matéria, visto que a sua natureza é modificada, ok? Bom, exemplos. Aqui eu tenho uma latinha normal e uma latinha que sofreu oxidação, ou como a gente fala no popular, enferrujou. As substâncias que eu tenho aqui na latinha enferrujada são diferentes das que eu tinha no início. Então eu falo que eu tenho a formação de novas substâncias, ok? E quando a gente fala de propriedades, é fácil a gente imaginar isso aqui como, por exemplo, se você pensar o que acontece com o material que enferruja? Ele tem a mesma resistência física que o material comum? Não. Se você pensar, por exemplo, um portão que começa a sofrer o processo de ferrugem, uma chapa de ferro que começa a sofrer o processo de ferrugem, ela começa a esfarelar, o que mostra já que as propriedades são diferentes. Segundo exemplo aqui, eu coloquei esse palito de fósforo começando a pegar fogo. Qualquer processo de combustão. Então, falou, pegou fogo, sofreu combustão, queimou, tudo isso são sinônimos, tá bom? Todo processo de combustão é um fenômeno químico, ok? Professora, quais são as novas substâncias aqui que eu consigo identificar? Bom, você vai ter certamente a formação de CO2. O que é esse CO2? É o gás carbônico. E o processo de combustão também, ele também pode levar à formação de água. Você pegar aí na sua casa agora e quiser fazer esse experimento, você pegar um palito de fósforo e queimar ele, você vai ver sair uma fumacinha e você vai ver que na parte de baixo assim, vai formar uma gotícula de água. Não tinha água no palito antes, né? Então você consegue identificar a formação de novas substâncias quando você queima o palito. Bom, um outro processo que eu coloquei aqui, a gente pode pensar no amadurecimento até o apodrecimento de alimentos, né? No caso aqui eu coloquei como exemplo uma maçã. As substâncias que estão lá na maçã verde são diferentes das substâncias que vão aparecer aqui na maçã já apodrecida. Com isso, a gente sabe que foram formadas novas substâncias, né? Você não pode falar que as substâncias que tem aqui
elas são iguais às que a gente teria lá na maçã verde. Eu esqueci que toda vez que eu mexer esse negócio escreve, mas não tem problema. Bom, e um outro exemplo, o último exemplo para a gente pensar, mais presente no nosso dia a dia, impossível, né? É o processo de respiração. Quando a gente inspira, o que que acontece? Nós estamos puxando para dentro do pulmão gás oxigênio. Quando a gente expira, a gente está colocando para fora gás carbônico. Então, dentro do nosso organismo, tem um processo, um fenômeno químico, uma transformação química ou ainda uma reação química que faz essa troca gasosa. Então, se formou nova substância, reação química, ok? Gente, só lembrando, teve dúvida? Deixa suas dúvidas nos comentários, beleza? Bom, evidências de um fenômeno químico. Como é que eu vou saber, né, se houve uma reação química? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é evidência. Aí eu peguei, fui lá no dicionário, pesquisei. O que serve para demonstrar ou esclarecer um fato, uma causa ou uma verdade. As evidências nos dão a dica que, se ela ocorrer, pode ter acontecido um fenômeno químico, uma reação química. Aí eu preciso decidir, né? E a gente vai ver como é que a gente tem a resposta final, o crivo final. Mas evidência é uma pista muito, muito significativa, tá? Quais são essas evidências de que essas dicas, essas pistas de que houve uma reação química? Bom, primeiro, liberação de gás. Não tinha um gás, a substância formou um gás, a transformação formou um gás, é um indício significativo de que pode ter acontecido uma reação química. Bom, o exemplo aqui, quando você pega um comprimido efervescente, tipo o comprimido de Sonrisal, e coloca na água, quando você olha o comprimido inicialmente, não tinha gás ali naquele comprimido. Mas quando você joga ele na água, você observa essa efervescência, que é na verdade, liberação de gás. No caso do comprimido efervescente, vai liberar CO2, tá bom? Então é fácil da gente perceber. Houve efervescência, possivelmente isso foi uma reação química. Outra evidência é a mudança de coloração. Quando você derruba, por exemplo, água sanitária em roupa colorida, o que acontece? Ela vai manchar a roupa, vai manchar de branco. Bom, então houve uma mudança na estrutura, né? Houve uma mudança aí das partículas que davam aquela cor, né, do pigmento. Então, mudança de coloração, exemplo de reação química. A gente consegue ver isso também no amadurecimento de frutas que eu falei, né? Você pegar, por exemplo, uma banana verde, quando ela amadurece, ela muda de cor para amarelo, né? Então, mudança de cor é indício de reação química. A terceira evidência é a liberação de calor. Exemplo, as reações de combustão ou as reações de pegar fogo, né? Como eu disse para vocês, mas a gente vai usar a expressão bonitinha, que é combustão. E a formação de sólido. Gente, se a gente estivesse na escola, dava para a gente fazer essa reação aqui, que é muito legal. Tá vendo? Se você abrir sua imagem um pouquinho mais, você vai ver que aqui é um líquido incolor, que está aqui em cima, e aqui embaixo é outro líquido incolor. Quando você junta esses dois líquidos, imediatamente forma um sólido amarelo, tá? Isso é mais difícil de você perceber no seu dia a dia, tá? Faz aí na sua casa. Assim, é um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem aí a formação de sólido como evidência de fenômeno químico também.
tá bom? Bom, mas como que eu vou ter certeza absoluta de que houve uma reação química? Oh, olha o que nós falamos aqui, olha, vou voltar aqui atrás. Nós temos mudança das propriedades. A gente tem, por exemplo, a substância do início, vou pensar aqui, a substância do início e a substância no final. Ela vai ter, por exemplo, uma densidade no início, uma densidade diferente no final. Ela vai ter uma temperatura de ebulição no início, uma temperatura de ebulição diferente no final. Lembra que a gente falou em sala de aula do quarteto fantástico? Então esse aqui, o que a gente tem de propriedade no início é diferente das propriedades que a gente tem no final, quaisquer umas delas, tá bom? Lembra que a gente falou do quarteto fantástico em sala? Qual é o quarteto fantástico das propriedades? Densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Então, se eu quero ter certeza de que houve uma reação química, eu posso testar essas propriedades, tá bom? Eu vejo o que eu tenho no início com o que eu tenho no final. Se essas propriedades forem diferentes, nada disso aqui pode ter acontecido. Pode não ter formado sol, liberado calor, mudado de cor, liberado gás, nada disso. Mas se as propriedades são diferentes, houve uma reação química, ok? Bom, aqui eu coloquei só um mapa conceitual para a gente fechar essa matéria. Então, a matéria está em constante transformação. Transformação a gente chama de fenômeno. Fenômeno pode ser químico ou físico. O fenômeno químico, também chamado de transformação química, ela vai alterar a composição da matéria. Um exemplo, papel queimado, tá bom? A gente tem os fenômenos físicos, aqui você vai corrigir, tá? São as transformações físicas, tá bom? Fenômeno é a mesma coisa que transformação, são as transformações físicas. Opa! São as transformações, mó difícil escrever com esse negócio, gente, pra sair bonitinho. São as transformações físicas que alteram a sua composição. Que altera a sua composição? Não, só a forma de apresentação, tá bom? Então, não altera a composição, só a forma de apresentação. Exemplo, papel rasgado, ok? Bom, resumindo então, o que a gente tem para falar de fenômeno físico e fenômeno químico? A ocorrência vai acontecer na matéria, a transformação da matéria. A estrutura no fenômeno físico não altera, não tem transformação em uma nova substância. Bom, no fenômeno químico altera a estrutura, resultando na formação de novas substâncias, tá bom? Aí aqui são outros exemplos, tá bom? Um outro exemplo de fenômeno físico bem legal também, quando você pega água, aqui está falando colocar água na geladeira. Quando você coloca água na geladeira, por exemplo, se for no freezer, ela vai formar o gelo. Mas eu quero que você explique para mim e deixe a sua resposta aí nos comentários. Quando a gente pega a água e tira ela da geladeira, você já observou que você vai ter lá a garrafa de água e do lado de fora, como se a garrafa estivesse suando, começa a aparecer umas gotículas de água do lado de fora da garrafa. Isso é um fenômeno físico. Eu estou te afirmando que não tem formação de nova substância nenhuma ali, não. De onde que veio essa água? Eu quero que você deixe as suas respostas aí nos comentários que eu falo depois quem acertou, tá bom? E aqui o exemplo da evaporação do álcool, mas seria evaporação de qualquer substância, tá bom? Lembra, qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. E fenômeno químico, queimar uma vela, o escurecimento da prata,
né? Formação de ferrugem, qualquer coisa que forme novas substâncias.